Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 7h36, marcamos aí um minuto aí de passada do intervalo. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, especial, entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campos. Hoje é a terceira entrevista, o terceiro convidado. Jonathan Paes concorre pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Jonathan Paes, bom dia, seja bem-vindo, candidato, ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Bom dia, Luísio. Bom dia, Arnaldo. Eu sou o Jonathan Paes, candidato a prefeito do Partido da Mulher Brasileira. E é um prazer estar aqui hoje com vocês e todos os ouvintes da rádio. Um abraço. Jonathan, bom dia, obrigado pela presença. Vamos logo para a primeira pergunta, que já foi feita a você na entrevista hoje, que está no Jornal Impresso, mas enfim, aqui é outra mídia, vou refazê-la, que eu acho que a principal questão é mais importante do que o resultado da eleição de novembro. Campos tem um orçamento estimado pelo governo Rafael Diniz para 2021 em 1,7 bilhão. Uma série de 11 painéis feita pela Folha com os mais variados especialistas e representantes da sociedade civil organizada, 34 representantes. O economista Alcimar Chagas, professor da UENF, estimou esse orçamento em 1,5. E o também economista e diretor da UF Campos, Roberto Rosendo, achou-se 1,5 otimista. Então, vamos lá, um orçamento 1,7, 1,5, talvez menos. Você tem a projeção da Fazenda de 2 bilhões de gasto total do município para 2021. E desses 2 bilhões, 1,1 é só folha de pagamento. Como é que fecha essa conta? Ô, Aloysio, eu posso ler o que eu escrevi na matéria ou tem que ser algo espontâneo? É melhor, né? Isso é uma mídia diferente, senão é melhor você responder. Repetitivo. Tá, deixa eu te falar. Esse problema é um problema notório de todos que estão pleiteando a cadeira. E não é fácil de resolver. Eu jamais viria até aqui dizer para você que com passe de mágicas nós iríamos resolver os principais problemas, inclusive esse que você citou, que é o problema econômico, do orçamento do município, que é deficitário, sim. Nosso município hoje ele não tem receita própria. Vamos comparar, por exemplo, Macaé hoje tem arrecadação de INSS em torno de 650 milhões, enquanto Campos arrecada pouco mais de 85. Então, isso é uma vergonha para um município que tem mais de 4 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Isso é uma vergonha para o município que tinha uma das maiores arrecadações do Estado, que era a 7ª economia do país. Volto a dizer, nós produzíamos 85% de todo o petróleo nacional há bem pouco tempo atrás. E a má utilização dos gastos públicos resultaram nessa catástrofe orçamentária. Se você olhar, por exemplo, cidades como Maricá, que se preocuparam em fazer, no mínimo, um fundo para, no momento de dificuldade, ter uma reserva para sair do atoleiro. Então, Campos não fez reserva alguma. Gastaram todo o nosso dinheiro. Houve, sim, uma política de gastança desenfreada, sem comprometimento com o futuro. E, pelo contrário, além de gastarem mal o dinheiro que tinha, ainda pegaram dinheiro emprestado para pagar em dias posteriores. Na verdade, anos posteriores. Então, eu quero dizer o seguinte: nós não estamos aqui para pegar dinheiro emprestado para resolver combo do passado, nem déficit orçamentário do presente.
Nós estamos aqui para fazer com que a cidade volte a produzir o mais rápido possível. Eu não falei sobre isso nessa questão, mas gostaria de falar que um dos nossos principais projetos, além da redução da máquina pública, que ajudaria com o custo dessa máquina que está em alta, a gente tem um projeto de montar um gabinete, tá, voltado à captação de recursos federativos. Projetos, colocar os nossos projetos ligados diretamente aos ministérios federais. E isso seria muito importante, porque nós conseguiríamos trazer dinheiro de fora para dentro da cidade e injetar na economia do município. Uma cidade como Campos, ela no mínimo tem que estar cheia de obras. E a gente não viu nos últimos anos nenhuma obra sendo feita, nenhuma obra de grande porte que mudasse a trajetória econômica do município. Se você observar, tá, eu gosto sempre de falar com muita clareza, o nosso comércio, a nossa indústria, ela se tornou refém da máquina pública. Se a máquina pública tem dinheiro através dos royalties, o comércio vai bem, porque o dinheiro é injetado através da máquina pública e ela retorna no comércio e assim por diante. Se a prefeitura não tem dinheiro, também não tem comércio, também não tem indústria. Então é inadmissível que a prefeitura se torne a maior empresa da cidade e tudo se torne dependente do próprio movimento econômico da prefeitura. Consequentemente, essa reação em cadeia é derivada da autodependência dos royalties do petróleo. Pois bem, chegamos ao fundo do poço, não tem mais royalties do petróleo. E agora, vamos ficar esperando se vamos ter royalties do petróleo ou não, ou vamos encarar o problema de frente e fazer com que essa cidade volte a produzir? É inadmissível a gente, com o potencial agrícola que nós temos, não produzirmos quase nada. Olha as nossas usinas, as duas que temos, uma delas muito mal consegue funcionar, vive mais quebrada do que funcionando. Nós temos agricultores hoje produzindo em torno de 800 mil toneladas de cana, tá, que estão perdendo cana no pasto, cana na plantação, porque mal consegue produzir. Usinas antigas, usinas que não conseguem nem sequer se sustentar. Então a gente precisa romper com tudo isso que está acontecendo e trazer uma nova trajetória para esse município. A gente precisa romper, é preciso haver um choque de gestão para que a gente gere credibilidade. A nossa cidade tem a imagem manchada lá fora. E várias vezes que eu estive em Brasília apresentando projetos, por exemplo, e quando eu chego conversando com parlamentares, deputados, senadores, quando eu falo que sou de Campos, é praticamente uma vergonha quando eles olham e falam: é a terra daquela família que foi presa tantas vezes. Isso para nós é uma vergonha. A gente que carrega o sangue campista, eu tenho as raízes da nossa cidade, tá? Sou das raízes da nossa cidade, é uma vergonha para mim quando chego em reuniões junto a grandes empresários e eles olham e falam assim: poxa, Campos está muito difícil a gente investir dinheiro lá. Então, eu destaco aqui a grande importância de resgatar a credibilidade política do município para que os empresários, para que aqueles que têm recurso para investir no município voltem a investir, tá? E voltem a fomentar a economia de um modo geral. Eu não tenho dúvidas que se a gente entrar nessa prefeitura, se for a vontade de Deus, nós faremos o possível e o impossível para aumentar a receita. E nós temos projetos e propostas para isso. Vai ser fácil? Não. Eles dizem que é fácil, que vão resolver tudo no piscar de olhos, num passe de mágica. Mas eu estou dizendo, não vai ser fácil, mas com muito trabalho, com muito comprometimento, com gente capacitada e competente, a gente vai conseguir. Jonathan, você falou sobre a necessidade de obras, né? Mas nós estamos falando de um orçamento apertadíssimo, de 1,1 de folha para, sendo otimista, 1,5, 1,6 de receita, tendo ainda que manter saúde, manter educação, serviços básicos. Além da folha de pagamento já compromete 1,1. Como seria essa retomada de obras? Com recurso próprio, me parece, e aí eu pergunto a você, me parece impossível. Mas como seria? Se você observar, por exemplo, olha o exemplo do Tarcísio.
capitão Tarcísio, ministro das Obras de Infraestrutura do nosso país. Tá? Se você olhar, a maioria dos recursos que ele utiliza são recursos federativos, outras parcerias com privadas, por exemplo. Essa semana eu vi uma entrevista dele sobre a retomada do arco ferroviário, se eu não me engano, não lembro agora o perímetro que irá ser feito. Não me lembro agora, o perímetro ferroviário que vai ser construído. Mas essa área que será construída em parceria com a Vale do Rio Doce. Tá? Eles tinham uma dívida, um repasse a ser feito, e aí eles fizeram um acordo, em vez do recurso ser pago à União, ele vai ser utilizado para construir essa malha ferroviária. Um ponto importante, nós, como eu te falei, trazer a iniciativa privada de volta a campo. Isso injeta a economia e dá a condição da iniciativa privada a operar dentro do município. Outra coisa importante que eu falei, a captação de recursos federativos em parceria com o governo federal. A obra sendo feita aqui, sendo utilizada a mão de obra daqui, o recurso vindouro federativo, em parceria com o governo federal, ela entra dentro do município e fomenta a economia. O grande problema que não pode acontecer é o que vinha acontecendo ao longo dos anos. Você ter o recurso de investimento, tá, de cunho federativo, como foi o caso, por exemplo, do projeto Minha Casa Minha Vida, que construiu as casinhas. Né? Essas casinhas foram feitas com recursos federais, e o que eles fizeram? Pegaram uma empresa de fora da cidade e trouxeram para Campos. Não utilizaram um tijolo das nossas cerâmicas, não utilizaram uma telha das nossas cerâmicas, e todo o lucro dessas obras foi para fora de Campos através dessa empresa que veio de fora, pegou a obra, construiu e levou os lucros para fora de Campos. Então, essa política protecionista que a gente quer fazer é exatamente o contrário. A gente não quer pegar dinheiro que está aqui e levar para fora, não. Nós queremos trazer o dinheiro de fora em parceria privada, em parceria com o governo federal e jogar aqui dentro da economia campista. É isso que a gente quer fazer. A gente sabe que a nossa prefeitura não tem capital de investimento. Basta olhar a lei de diretriz orçamentária e você vai ver que é quase que impossível de se cumprir com a previsão orçamentária que a gente tem. E a gente sabe, a gente não está aqui para mentir. Eu estou aqui, Aloysio, Arnaldo, eu estou aqui para falar a verdade. A situação é precária, é difícil, tá? É muito difícil e com muita, não vou nem dizer coragem, porque tem gente que está dizendo que tem coragem, mas levou 4 anos na prefeitura e não fez nada, tá? Mas com muita verdade. Eu estou aqui para dizer a verdade à população. Vai ser muito difícil, vai ser árduo, o futuro da nossa cidade é complicadíssimo, mas com determinação e gente qualificada, competente, com experiência, a gente vai conseguir. Eles estão aí para falar as mesmas mentiras de sempre, que vão resolver tudo num piscar de olhos, num passe de mágicas, e a gente sabe que quando eles ganham as eleições, eles não cumprem nada daquilo que eles prometeram. O Arnaldo aqui me mandou aqui na mensagem, eu corrigi a manchete dele, que não é procurador do Estado no MPE. Foi quase no mesmo tempo mesmo, você estava falando, estava digitando. Ele, para se vingar, falou que eu falei Arnaldo, que Gilmar é por óbvio, vice de Caio Viana, filho de Arnaldo Viana. Se falei errado, peço desculpas. Mas tá bom, esse dia que também que a hora me corrigiu. Eu confundi Daniel Ortega com Manuel Noriega. Um estador de esquerda e outro de direita, um do Panamá, outro de El Salvador, né? Na América Central. Da Nicarágua, na América Central. E tá lá até hoje, né? Da Nicarágua. Jonathan, olha só. Nesses painéis que a gente fez, algumas soluções foram apontadas como unânimes. Teve muita discordância, teve empresários, sindicalistas, né? Profissionais de várias áreas. E dentro dessas unanimidades estão retomada da vocação agropecuária, adoção integral do pregão eletrônico e parceria com as universidades locais.
Como é que você pretende, uma vez eleito, atuar nessas três áreas? Aloysio, a agricultura está no meu sangue, né, cara? Eu nasci aqui no Jockey Club, mas fui criado na roça, montando a cavalo, correndo atrás de gado. Eu sou apaixonado pelo meio rural. Eu sou o único candidato, tá, que tem essas raízes. Tá? Sou o único candidato que realmente sabe, sente na pele o resultado da má administração pública. E eu garanto a você que eu estou muito preocupado com isso. Porque eu estou vendo essas declarações de pessoas, por exemplo, relacionadas à agricultura, que nunca plantaram um pé de cana, que nunca plantaram um pé de mandioca. Eu sei dessa realidade, mas eles não sabem. Eles não sabem. Se você olhar, por exemplo, não existe agronegócio no município de Campos. As mais de 20 usinas que nós tínhamos viraram sucata. E grande parte delas foram desmontadas, inclusive eu participei do desmonte de uma, que nós desmontávamos, fui responsável pela equipe que estava desmontando essa usina, na época com Carlinho Caldas, tá? Trabalhava montando a usina, depois o trabalho que nós tínhamos foi de desmontar a usina. E a gente desmontava essas usinas e colocava em cima das carretas e ia para Vitória virar prego na Gerdau. Virou ferro velho as nossas usinas. Não acompanharam a tecnologia e, infelizmente, faliram e Campos hoje não tem agronegócio. A gente tem vários problemas que impedem a atuação do agronegócio no município. Não adianta eu falar para você que de um dia para o outro a gente vai retomar a caminhada e vai se tornar a maior potência agrícola do país. O nosso país hoje vive a onda do agronegócio. E sabemos que o agronegócio foi responsável pelo superávit primário do nosso país na balança comercial, produzindo mais de 45 bilhões esse ano, no primeiro semestre. Ao contrário dos demais setores da economia, produziram um déficit orçamentário de mais de 22 bilhões. Ou seja, o superávit primário do nosso país só foi superávit por causa da alta produtividade do agronegócio. Se você observar a nossa safra de grãos já está sendo comercializada a safra de 2022. E essa semana eu estava assistindo no Globo Rural, tá? 1/3 dessa produção de 2022 já está sendo vendida. E vou te dizer mais, eles já estão recebendo em aporte financeiro esse ano. Ou seja, o agronegócio hoje é quem sustenta o país. O que me deixa mais triste e decepcionado é que o nosso país, a nossa cidade, não está na lista dos produtores do agronegócio. A nossa cidade hoje não está na lista daqueles que sustentam o país. Sabe por quê? Porque a gente mal consegue sustentar a nossa casa. E isso é inadmissível para uma cidade que já foi a 7ª economia desse país. É inadmissível para a cidade que já foi a maior potência bioenergética deste país. É inadmissível para uma cidade que nos últimos 20 anos recebeu mais de 25 bilhões de reais em royalties do petróleo. Eu estou aqui hoje como candidato para me limpar essa sujeira que os últimos governantes fizeram na nossa cidade. Nós, como população, nós já não aguentamos mais os políticos chegarem nessa época e dizerem que vão despontar o agronegócio sem nunca ter plantado um pé de tomate nessa cidade. Nós não acreditamos mais nessas ladainhas políticas e nós estamos aqui, Luiz, para fazer diferença. Volto a dizer e vou repetir, vou falar aqui com toda a verdade. Eu já tenho um projeto apresentado, eu apresentei, fui convidado pelo deputado Paulo Ganimi a estar em Brasília, na frente parlamentar da biotecnologia, tá? E apresentei o maior projeto de bioeconomia
do mundo, já foram em 2 lugares no mundo, já foram instaladas essas empresas, tá? Na Costa do Marfim e um lugar da Índia, tá? É uma planta de desenvolvimento bioenergético, produzindo álcool de 99,5% de pureza à base de mandioca. Não sei se vocês se recordam, a ex-presidente Dilma falou, não, a mandioca é a mãe, né, da economia, ela é o futuro do país, e ela não estava mentindo, porque a mandioca ela tem suas estruturas carbonosas, carbono 4. Jonathan, se você me permite, é porque só 2 coisas. Primeiro, tem várias pessoas manifestando aqui nos comentários falam das usinas, coisa do passado. Eu quero lembrar que enquanto Campos tem 1,5 bilhão de orçamento previsto para 2021, as únicas 2 usinas de Campos vão gerar nessa safra 500 milhões, o que é 1/3 desse orçamento. Esse é o primeiro ponto. Então, as pessoas aqui têm que se informar um pouco melhor antes de opinar. E o segundo ponto é pregão eletrônico integral e parceria com as universidades. Quais são os projetos? Primeiro, você tem compromisso de adotar o pregão eletrônico integral, que reduz as compras em até 30%? E segundo, qual é o seu projeto de parceria com as universidades? Só queria fechar na agricultura, que esse projeto aí desenvolveria a agricultura em 3 vezes mais do que é produzido hoje, tá? A gente triplicaria a produtividade agrícola do município. E você está coberto de razão. Foram 500 milhões produzidos esse ano com as 2 usinas. Vamos para o pregão eletrônico. Eu acho muito importante que haja transparência nas licitações. Eu estive em Colatina e vi uma ordem de serviço lá, executada através de carta convite, e é um processo licitatório também que acontece, e é muito importante. E eles fizeram uma obra que estava orçada em 900 milhões, eles conseguiram concluir essa obra através da carta convite por pouco mais de 300. Eu acho que a tendência é essa. A gente precisa ter transparência em tudo que é feito com dinheiro público, o que não vem acontecendo, tá? Inclusive na atual gestão. E, inclusive, eu tenho um projeto muito interessante da gente colocar um impostômetro em praça pública, para mostrar para a população da onde está vindo o dinheiro e da onde está sendo aplicado. Eu acredito que, dessa forma, a gente vai conseguir, com transparência, fazer com que o recurso saia do orçamento e consiga chegar dentro dos hospitais, dentro das escolas, ou seja, na ponta. Penso muito nisso. Agora, você então se compromete a adotar o pregão eletrônico integral se for eleito prefeito? Esse é seu compromisso? Comprometo, sim. Tanto o pregão quanto a carta convite. E combater... Inclusive, eu coloquei no plano de governo criar mecanismos para se combater a corrupção. A gente colocou isso. Pregão eletrônico integral, né? Integral. Sim, sim, sim. E qual é o seu projeto de parceria com as universidades? O que acontece, Luiz? Existem muitos setores da nossa cidade que precisam ser desenvolvidos. E nós temos um grande polo universitário. Seria burrice de qualquer gestor público não utilizar esse grande know-how técnico que a gente tem hoje. Essas pessoas altamente competentes que a gente tem na cidade. Campos hoje tem a universidade, né, a UENF, e eu acho que precisa muito ser utilizado, tá? Os profissionais que a gente tem ali são de alto gabarito. A gente tem as universidades particulares que também produzem muita mão de obra qualificada que precisa ser absorvida em nossa região. Tá? O grande problema é que o cidadão vai lá, o estudante estuda, se forma e chega no mercado de trabalho, não consegue trabalhar, não tem vaga. E aí, muitas das vezes ele tem que sair daqui da cidade para ir trabalhar em outro lugar. Então, é uma política de geração de empregos voltada à economia e à absorção da mão de obra que a gente tem
eu não vejo dúvidas que vai dar certo, sim, com o apoio daqueles que já se encontram aqui na cidade, né, que são grandes profissionais da área. Nós faremos, sim, toda a parceria possível para desenvolver grande parte dos projetos que a gente já tem aí, vamos dizer, guardados na gaveta. Ontem mesmo eu estive visitando uma das olarias da nossa cidade, uma das cerâmicas, uma cerâmica que hoje emprega cerca de 30 funcionários, tá? E que está utilizando grande parte da tecnologia que é utilizada hoje dentro dessa cerâmica, foi produzida aqui em Campos, foi desenvolvida aqui em Campos, dentro da Universidade Estadual Maurício Fluminense. Tá? E a gente vê na íntegra, por exemplo, ele dentro de um forno, por exemplo, ele reaproveitar a energia, o calor produzido em outro forno e economizar de 30% a 40% do gasto com lenha, por exemplo. Então, eu acho que o que ele está fazendo lá é o que a gente tem que fazer nos demais setores da economia do município para que a gente desenvolva, aproveitando as pessoas qualificadas que a gente tem aqui. São 8h02, dá tempo de encaixar uma pergunta ainda aqui sobre economia? Sim, então, sim. Vamos lá. Com relação a essa questão você colocou, da questão de todos os candidatos, Jonathan, falarem sobre a retomada da economia, e você também fala sobre isso e apresentou suas propostas. Agora, um outro ponto também que quase é comum é a questão de atração de empresas, e você usou essa expressão aqui também algumas vezes. Mas como fazer esse programa para atrair outras empresas para Campos? O que vai se oferecer como interessante para tirar uma empresa de uma outra cidade e oferecer aqui o espaço em Campos? Claro. Olha que interessante. Primeiro, a gente tem que resgatar a credibilidade política. Isso é inevitável. A nossa cidade tem a imagem manchada porque muito apareceu nas páginas policiais nos últimos anos. Na verdade, o estado do Rio de Janeiro. Primeiro, nós estamos falando de um estado que teve os 6 últimos governadores presos, né? Estão soltos por liminar, mas estiveram presos. E tem um a caminho, vamos dizer assim. Na nossa cidade, os últimos prefeitos, todos eles inelegíveis. Independente por que estão inelegíveis, mas todos estão. Alguma coisa de errado teve. Então, é muito difícil para nós atrair uma empresa para uma cidade que é manchada, uma cidade que tem a imagem manchada. Então, primeiro, a gente tem que limpar a imagem da nossa cidade e fazer com que ela volte a ser o espelho do Brasil, como dizia Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não falava que a gente era o espelho do Brasil? Então, a gente precisa reativar essa imagem que a gente tinha. Primeiro ponto. O segundo ponto, por exemplo, hoje eu tenho 5 empresas, tá aqui um projeto. Tá vendo aqui? Olha que projeto bacana. Esse projeto é um polo automotivo de Campos. São 5 montadoras que nos procuraram, assistiram alguma live nossa no Facebook e ligaram para a gente, entraram em contato. São 5 empresas montadoras automobilísticas, tá? Que querem criar um polo automobilístico em Campos. Por quê? Porque nós estamos no centro do país. Temos o maior porto da América Latina, a 40 quilômetros. Isso podendo até ser reduzido, fazendo a integração entre o aeroporto, o Codim e a ponte da integração. Enfim, qual a necessidade que essas empresas me pedem? A área que nós temos a área pronta, com toda a infraestrutura montada, nós temos mão de obra qualificada na área, tá? Poderíamos fazer um grande projeto de geração de emprego através dessas 5 empresas que seriam instaladas aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Reajuste tributário e fiscal, diminuir as alíquotas, para que essas empresas tenham um incentivo fiscal para vir para a cidade. Então, esse é um ponto que a gente vai ter maior cuidado e maior carinho. Nós já temos duas pessoas, tá? Uma é o doutor João e a outra é o doutor Renato Freitas, que foi secretário de Fazenda da Prefeitura do Rio de Janeiro, no governo Conde. É meu amigo, um grande companheiro, advogado, engenheiro, arquiteto, aposentado da Receita Federal, um cara competentíssimo, tá? Que vai nos ajudar a fazer essa, digamos, a reforma tributária municipal. Tá? É uma forma da gente reativar o comércio. Eu sei que com isso iremos diminuir a arrecadação, mas se aumentarmos o número de contribuintes, a gente consegue igualar a condição de arrecadatória
tá? Dando incentivo para que Campos volte a produzir. Mais ou menos por aí o caminho. Cláudio, quanto tempo? Fechado esse bloco, são 8h06. Vamos para o segundo bloco? Quer deixar já alguma conexão? Não, mas como a gente estendeu um pouquinho, acho que 2 minutos, eu contabilizo. Sim, pode acrescentar, mas eu desconto do próximo bloco, não há problema. Eu acho que tem que diminuir o comercial, porque ele tem que ter o mesmo tempo de todos os demais. Então, diminuir o comercial para ele ter o mesmo tempo. Que aumentou 1 minuto aqui, mas eu consegui contabilizar agora nesse bloco. Estamos... Fica à vontade, pode rodar o comercial à vontade, sem problema. Não é que pode rodar o comercial à vontade, não, Jonathan. Diminuir o tempo comercial para te dar mais tempo. É isso, vamos lá. Então vamos lá. São 8h06, fechado esse primeiro bloco, e nós vamos então ao segundo bloco com eventuais contradições da candidatura, temas livres, perguntas dos ouvintes, enfim, a sua participação também aí no Face, 8h06, agora 8h07 em Campos. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. O ENF, uma